Primeiramente, boa noite. Meu nome é Sabrina, eu sou do 7º período. E eu e a Stephanie vamos apresentar sobre a modulação nutricional da resposta imune em atletas. Quando eu comecei a ler sobre esse tema, lá naquele artigo, né, eu achei bastante interessante porque era uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. E me chamou muita atenção no que diz respeito ao tanto que o nosso organismo ele é amplo e a todo momento ele está realizando coisas diversificadas, né? Então, aqui na introdução. Então, nessa parte foram feitos muitos estudos a respeito do tema que é o foco do foco principal desse trabalho. E esses estudos epidemiológicos feitos, alguns pontos foram levados em consideração no que diz respeito à associação entre a prática de exercícios físicos e possíveis riscos de infecções do trato respiratório superior. E esse é o principal tema do nosso trabalho, é o que esses exercícios físicos eles vão causar no nosso organismo, que vai favorecer a essas infecções do nosso trato respiratório superior. Como que está ligado? Como que isso está interligado? Um processo infeccioso, ele está relacionado a uma duração e uma intensidade de treinos excessivos, carências relativas de macro e micronutrientes e também um elevado estresse oxidativo. E também um outro ponto, né, que eles falam lá no artigo, no PDF, no documento, é que o uso indiscriminado de suplementos, um elevado consumo de carboidratos simples e a ingestão reduzida de fibras são fatores que também contribuem para uma agressão da nossa mucosa intestinal. Só que aqui o foco está no exercício físico intenso. O que é falado? Que o exercício físico intenso e prolongado, ele está associado a um treinamento exaustivo. E esse treinamento exaustivo, ele leva a maiores chances do risco de infecções do trato respiratório superior. No entanto, quando esse exercício ele é feito de uma forma moderada, menos do que 1 hora, essas chances de infecções do trato respiratório são menores. E aí, isso promove um aumento da proteção do nosso organismo. Então, o ponto que eu quero chegar. Quanto mais intenso é o exercício físico, maior a chance de infecção do trato respiratório superior. E quanto mais leve ou moderado for o exercício, maior a chance de proteção do trato respiratório superior. E o exercício físico não sozinho, mas junto com uma nutrição adequada, ele tem uma influência altíssima sobre o nosso sistema imunológico. E não dá para falar desse tema sem antes citar um pouco sobre o nosso sistema imunológico, que o nosso sistema imunológico ele é composto por várias células e várias moléculas que constituem a nossa imunidade. E dentro disso, o nosso corpo ele é capaz de desenvolver uma resposta imunológica. O que é essa resposta imunológica? É quando o nosso corpo ele é submetido a patógenos, a antígenos, e ele tem essa capacidade de agir contra aquilo que é estranho para ele. Então, é uma resposta coletiva e coordenada dessas células que o compõem. E ele também é dividido em tipos de imunidade. A gente tem a imunidade natural e a gente tem a imunidade adquirida ou específica. A imunidade natural é aquela imunidade que a gente já nasce com ela. Ela está presente no nosso organismo desde o momento do nascimento. E a imunidade adquirida ou específica são as células de memória, ou seja, o nosso corpo ele se submete a algum patógeno e ele cria uma memória imunológica contra aquilo, para que na próxima exposição ele possa agir de uma forma mais agressiva. A gente tem também barreiras físicas e químicas, que são os principais componentes do sistema imunológico natural. E aqui, a diferença de anticorpos e de antígenos. Às vezes, até hoje, tem uma confusão. O que é anticorpo e o que é antígeno? O anticorpo, ele é o que é as células de defesa do nosso organismo. E o antígeno é o patógeno. Então, quando o nosso organismo ele é submetido a um antígeno, a um patógeno, o nosso anticorpo possui células que vão reconhecer aquilo como sendo uma coisa estranha ou anormal e vão agir contra aquele patógeno.
Aí aqui, dentro da imunidade adquirida, ela também é subdividida em imunidade humoral e imunidade celular. A humoral são as células presentes no nosso sangue, que são os anticorpos, e a celular são os linfócitos T. O que esses linfócitos T fazem? Eles são os que destroem os micro-organismos localizados em células fagocitárias. Então, as nossas células de defesa vão lá, vão promover a fagocitose, vão promover a destruição daquele patógeno e isso é mediado por meio desses linfócitos T, que é a imunidade celular, de resposta imunológica celular. Aí aqui eu coloquei só um esqueminha da infecção, que aí a gente tem as células apresentadoras de antígenos, que vão apresentar esses antígenos às nossas células fagocitárias, vai promover uma cascata de inflamações com a liberação de citocinas, de espécies reativas de oxigênio. Isso acaba afetando vários tecidos do nosso organismo, tecido da musculatura esquelética, tecido adiposo, da liberação de nutrientes, agindo também lá na destruição daquele patógeno. Aqui, o tecido linfóide associado ao nosso intestino. Então, às vezes a gente pensa, o intestino, a função dele é o quê? É absorver nutriente, promover a nutrição e depois elimina aquilo que não é útil. Mas não, o nosso intestino, ele está ligado a diversos fatores. Ele tem uma relação muito forte com o nosso sistema imunológico. Então, assim como a pele, as superfícies da mucosa do trato gastrointestinal e respiratório são colonizadas por linfócitos, o nosso intestino ele também possui células apresentadoras de antígenos. O epitélio dessas mucosas ele vai formar uma barreira entre o ambiente externo e entre o ambiente interno, mediante a exposição do antígeno, que aqui é o ponto X da questão. Ele vai formar essa barreira, só que isso vai acabar promovendo a entrada de micro-organismos. Aí aqui eu citei algumas das principais funções do sistema gastrointestinal, que são digerir, absorver e secretar nutrientes, reconhecer os requerimentos e as demandas metabólicas para o crescimento e desenvolvimento normal, ou seja, ele vai ser capaz de reconhecer cada nutriente, cada mineral, qualquer complemento que a gente está ingerindo e ver o que é útil e o que não é para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Ele tem uma função imunológica fortíssima, ele também tem função de detoxificação e síntese de hormônios e neurotransmissores, e ele também protege contra antígenos provenientes de alguns alimentos. Aí aqui é o foco do trabalho, que é a imunidade em atletas. Por que eles citam os atletas? Porque a maioria dos atletas se submetem à prática de atividades intensas. E aí é que está relacionado com o surgimento das infecções do trato respiratório superior. Porque o que é abordado? Que o exercício físico moderado, com duração menor do que 1 hora, uma intensidade moderada, está relacionada a menores perturbações do nosso sistema imunológico. E essa característica foi baseada em pesquisas realizadas com atletas, nas quais demonstraram que esses exercícios moderados realizados regularmente vão promover uma elevação das imunoglobulinas como potentes fatores de proteção. Então, o nosso corpo ele é composto por diversas imunoglobulinas, IgA, IgM e IgG diversas. E essas imunoglobulinas, elas são fatores de proteção para o nosso organismo. Então, quando essa prática de exercício físico ela é moderada, essas imunoglobulinas, elas acabam aumentando e predispondo a maior proteção. Só que a principal que eles focam é a imunoglobulina A salivar, que ela é suprimida quando esse exercício físico ele é muito intenso, e já quando ele é regular ou moderado, ela é aumentada, reduzindo esses riscos de infecção. Aí aqui foi uma imagem que eu achei de um artigo, que eu achei bastante interessante, que essa imagem ela relata as duas fisiopatologias, tanto do exercício físico da forma intensa, quanto da forma moderada. Por quê? Como essa atividade está sendo muito intensa, o nosso organismo ele tá o tempo todo captando oxigênio, promovendo essa circulação para os nossos tecidos periféricos,
E isso leva a uma produção de citocinas anti-inflamatórias muito fortes e espécies reativas de oxigênio, diminuindo essas imunoglobulinas e aumentando a susceptibilidade à infecção. No entanto, quando ele é moderado, tem essa produção de citocinas pró-inflamatórias, só que não da forma como é no intenso, e tem esse aumento das imunoglobulinas, protegendo contra as infecções. Aqui, né, como eu já falei, né, alta intensidade leva a um estresse oxidativo dessas células, liberando espécies reativas de oxigênio e agindo como forma antioxidante. Aí aqui, quais são os mecanismos nos quais as espécies reativas de oxigênio elas podem ser produzidas durante o exercício físico? Então, foi o que eu também citei anteriormente. Quando o exercício físico ele é feito de uma forma muito intensa, a oferta de oxigênio no nosso corpo ela aumenta muito, cerca de 10 a 20 vezes, pelo tecido muscular principalmente, né? E isso acaba gerando um mecanismo de isquemia e reperfusão. Por quê? Ele precisa promover essa irrigação sanguínea para esses tecidos musculares. E alguns desses tecidos, eles acabam tendo momentos de hipóxia, por causa dessa grande demanda sanguínea. Por mais que no final do exercício, essas regiões elas vão ser reoxigenadas, sim. Só que esse mecanismo ele vai levar a um estresse oxidativo aumentado e a uma produção excessiva de espécies reativas de oxigênio. O sistema imunológico secretório dos tecidos mucosos ele é considerado a primeira barreira contra a colonização por micro-organismos patogênicos. E a concentração de GA e IgM ela reduz após uma sessão de exercícios intensos, mas ela retorna aos valores normais. Então, a prática de exercício físico intensa promove essa redução de imunoglobulina, só que ela volta para o seu valor normal, depois de algumas horas. No entanto, um fator importante que eu até destaquei é que esses treinamentos excessivos, durante vários anos, podem resultar em baixas concentrações de IgM e IgA salivar. E isso futuramente aumenta esse risco de doença respiratória em atletas. Após acompanhar 17 jogadores de tênis durante longas sessões de treinamento de intensidade elevadas durante 12 semanas, concluiu-se que os sintomas relacionados a infecções respiratórias foram associados à duração elevada de treino e queda nas concentrações de IgA salivar após 1 hora do treino. E ao fim do estudo, esses autores concluíram que os exercícios intensos com longa duração, eles vão suprimir a secreção de imunoglobulina A salivar, o que pode ser um fator de risco para infecções do trato respiratório superior. Aí aqui eu coloquei uma tabelinha também, que como que o exercício físico de maneira intensa, ele age lá no nosso sistema imunológico. Aí aqui só tem as nossas células de defesa, IgA, tem neutrófilos, monócitos, proteína C reativa. E aqui, né, o foco é na imunoglobulina A salivar, que a gente consegue ver essa supressão dela tanto durante o exercício quanto após o exercício. Aí tem um termo que é janela aberta. O que é essa janela aberta? Trabalhos e estudos realizados, eles demonstraram que esse período de exercício intenso, ele causa uma fase de imunossupressão. E essa fase de imunossupressão é a que leva a uma maior susceptibilidade do desenvolvimento dessas infecções. Então, é como se fosse uma porta de entrada. E durante tal período, essas bactérias e esses vírus, principalmente, né, eles podem invadir o corpo e essas infecções podem se estabelecer com um período de duração de 3 a 72 horas. Tal definição ela é causada pelas modificações que ocorrem nos componentes do nosso sistema imunológico, levando ao desequilíbrio. Então, o sistema imunológico ele vai ficar todo desequilibrado, vai causar uma fase de imunossupressão e causar a maior susceptibilidade para a entrada desses micro-organismos.